Vai começar a nossa teleaula de hoje, aula de matemática muito importante. Você que é do nono ano A, nono ano B, Amadeu Araújo, esta aula é especialmente para vocês com as equações do segundo grau, nosso preparatório, e com as explicações e a sua atenção, seus estudos, a gente vai conseguir vencer essa e entender o conteúdo. Então vamos lá. Então vamos estudar hoje as equações do segundo grau, assunto muito importante para as provas da vida de vocês. Mas primeiro a gente tem que saber o que são equações, né? O que são equações? Bom, as equações que aparecem muito no nosso cotidiano são expressões matemáticas que possuem uma igualdade, ou seja, possui um sinal de igual, certo? E envolve uma ou mais incógnitas. Professor, que palavra é essa, professor? O que são incógnitas? Bom, as incógnitas são as variáveis, né? São aquelas letrinhas que aparecem nas equações, né? Normalmente aparece muito o x, o y, né? A, b e c, entre outras que a gente já conhece. Então, exemplos de equações, nós podemos citar alguns exemplos aí. X menos 7 igual a 3, né? Veja que é uma expressão algébrica onde possui um sinal de igual e a variável x, ok? Outro exemplo aqui, ó, L ao quadrado igual a 64. Veja que aqui temos uma potência. Esse L aqui ele é utilizado para cálculo de áreas envolvendo quadrado, né? Calcular o lado de um quadrado sabendo que a área dele possui 64 unidades de área. Uma outra equação, veja que aqui eu tenho letra M, letra N, temos duas variáveis, duas incógnitas. Mais um exemplo de equação, né? Lembrando que a equação tem um sinal de igual, aqui Y, e especificamente hoje nós iremos abordar as equações de segundo grau. E o professor, o que é uma equação de segundo grau? É um bicho de 7 cabeças? Não, basta você estudar e entender o assunto. Então vamos lá. É toda equação na forma, presta atenção, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Veja que esse a, esse b e esse c são números reais, certo? Pode ser qualquer número, sendo que tem um detalhe: o a é diferente de zero, certo? O a ele não pode ser zero. Por quê, professor? Porque se o a for zero, vai ficar 0x ao quadrado e as equações de segundo grau elas não irão existir, certo? Vai virar a equação de primeiro grau. Então o a não pode ser zero. O b e o c pode aparecer zero sim, mas o a não. Então vamos a alguns exemplos de equação do segundo grau. Veja que aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 10x mais 6 igual a zero. Veja que as equações do segundo grau, como eu já tinha falado, possuem o a, o b e o c, onde o a não pode ser zero. Então veja, quem é o a? O a é quem está multiplicando o x ao quadrado. Repetindo, o a, o valor a, é o número que multiplica o x ao quadrado. Está do lado do x ao quadrado. O b é o número que multiplica o x, apenas o x. E o c, professor? O c é aquele número que não tem aqui multiplicando do lado dele a variável, ou seja, é o número que está sozinho. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, nós já sabemos quem vai ser A, quem vai ser B e quem vai ser C. Lembrando, o A é quem está multiplicando o x ao quadrado. Então o A aqui é igual a 2. O B é aquele que multiplica o x. Não se esquece. Então B é 10. O C é o número que está sozinho. Então, C vai ser igual a 6. Então, as aparências das equações de segundo grau, não se esqueça. É essa aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.
Aí você pergunta, professor, nas equações de segundo grau, sempre vai ter final zero? Sempre é igual a zero? Bom, nesse caso, sim. Se aparecer outro número, você passa ele para o outro lado e vai continuar zero aqui, vai dar um novo valor para C. Então vamos lá. Outro exemplo de equação de segundo grau. Estou colocando aqui essas equações para vocês não se esquecerem, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Não se esquece dela, hein? Então vamos lá, outro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Professor, o A sumiu. Não, o A ele não sumiu não. O A aqui, ele é 1, tá? Por que, professor? Porque veja, 1 vezes qualquer número é 1. Então 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. Então x ao quadrado, se eu multiplicar por 1, continua x ao quadrado. O 1 ele fica camuflado aqui, ó. Então sempre que tiver um x ao quadrado sozinho, sem um número, é porque esse número na verdade ele é 1. Então o valor de A, que multiplica o x ao quadrado aqui, vai ser 1. O B, professor, o B vai ser menos 5. Veja que o sinal ele acompanha, né? Lembrando que o B é que está multiplicando o x. O C, no caso, vai ser 6, é o número que não possui letra, ok? Então nós aprendemos o seguinte: olhando para uma equação de segundo grau, nós sabemos quem é o valor de A, de B e de C. Outro exemplo, 7x ao quadrado menos x igual a zero. Então veja, quem seria o A? O A é quem está multiplicando o x ao quadrado. Então no caso aí, o A vai ser 7, ok? E o B? O B é o que está multiplicando o x. Então o B vai ser menos 1. Lembrando, ó, 1 está camuflado aqui, ó, do lado do x. Tá? Se não aparecer número aqui do lado do x, é porque na verdade existe o B sim. O B é 1, vale 1. E o C, professor? O C é aquele número que não tem x. Mas veja que nessa equação aqui ele não apareceu. Então, nesse caso aí, o C, ele existe? Sim, mas ele é zero, ok? Então, toda vez que você vê uma equação de segundo grau que tem a parte do x quadrado, que tem a parte do x, mas não tem aquele termo independente, então o C é igual a zero. Outra coisa, e sempre que em uma equação de segundo grau, olha agora a observação, sempre que nós encontrarmos uma equação de segundo grau em que eu tiver A e faltar uma das letras ou B ou C, nós chamamos essa equação de segundo grau de equação incompleta, porque está faltando ou B ou C, lembrando que o A ele sempre vai aparecer devido à existência das equações do segundo grau. Então nesse caso aqui, como faltou o C, nós já dizemos que essa equação ela é incompleta. 7x ao quadrado menos x igual a zero, equação de segundo grau incompleta. Mais um exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ei, quem é A, quem é B, quem é C? Vamos olhar para ela. Se tiver dúvida, para o vídeo, dá uma olhada nas equações. Então vamos lá. Dá uma olhada na equação. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Quem é A, quem é B, quem é C? Lembrando que o A é aquele número que multiplica o x ao quadrado. Apareceu x ao quadrado, então tem o A. O A é 1, sempre tem o A. Nesse caso, o A é igual a 1. O B, professor. O B é quem está multiplicando o x. Olha, o B está do lado do x. Cadê o x? Não tem. Então, nesse caso aqui, o B ele vai ser zero, tá? Então, aqui temos o C, né? O valor de C é menos 9. Lembrando que o C é aquele número que não tem x. C igual a 9. Então, nós podemos escrever o A igual a 1, porque está aqui do lado do x ao quadrado. O B é aquele número que multiplica o x, mas não tem nesse caso. Então, o B vai ser 0 e C igual a menos 9. Ok? Veja que é uma equação incompleta, certo? X ao quadrado menos 9 igual a 0. Está faltando o B. Então, por isso que ela é equação de segundo grau incompleta. Então, já sabendo disso, agora vamos encontrar a solução ou as soluções de uma equação de segundo grau.
Professor, o que é a solução de uma equação de segundo grau? São os valores de x ou da variável que você esteja usando que tornam a sentença verdadeira, certo? O que é isso, professor? Bom, por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Veja que eu tenho o valor de A, temos aqui o valor de B, que é menos 6, e temos o termo que não tem o x, que é o C. C igual a 8. Lembrando, A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 8. Veja, solução de uma equação de segundo grau é aquele número que, quando você substitui aqui no x, tanto aqui como aqui, essa continha aqui que eu estou marcando vai ser igual a zero. Então, se você, por exemplo, trocar esse x por um certo valor, e quando você fizer essa continha aqui, o resultado dessa conta dá zero, então automaticamente esse número que você utilizou para substituir aqui no x, esse número ele é solução da equação do segundo grau. Então veja, 2 é a solução desta equação. Será que o número 2 é? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, como eu já falei, nós vamos substituir o número 2 aqui na variável x. Vamos ver o que acontece. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 vezes, e lembrando que entre um número e uma letra tem um sinal de vezes. Então 6 vezes 2 mais 8. Vamos ver se realmente isso aqui vai dar zero mesmo. Então vamos lá. Resolvendo, 2 elevado a 2, que isso é uma potência, é a mesma coisa que 2 vezes 2, e 2 vezes 2 dá 4. Né? Aí você vai resolver aqui também, ó, lembrando que a multiplicação ela tem prioridade, né? Não faça a subtração primeiro, se houver uma multiplicação. Então 6 vezes 2 dá 12. E depois, somando com esse 8 aqui, nós temos o seguinte. O número 4, que está bem aqui, onde eu estou marcando aqui, ó, e esse 8 aqui, ó, 4 mais 8 dá 12. E 12 menos 12 dá 0. Então, nesse caso aqui, o número 2 vai ser sim solução desta equação. Veja que 4 mais 8, 12, com menos 12 dá 0. Portanto, 0 é igual a 0. Então, o 2 é solução sim desta equação do segundo grau. Vamos a mais um exemplo. Continuando na mesma equação, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Será que o número 5 é solução desta equação? Então, para você saber, você tem que pegar esse número 5 e substituir aqui na variável x para saber quanto vai dar esse valor aí. Será que é 0 ou não é 0? Então vamos lá. Lembrando, esse 5 ele vai ser substituído na variável x. Então temos o seguinte: 5 ao quadrado, já troquei o x por 5, ó. 5 ao quadrado, onde tem x você troca por 5. 5 ao quadrado menos 6 vezes 5, aqui tem um vezes, somado com 8, igual a 0. Acompanha o mouse aqui, ó. 5 ao quadrado é 25, menos 6 vezes 5 é 30, mais 8. Observe que 25 mais 8 dá 33. E 33 menos 30 é 3, não é 0, certo? Então, veja que como aqui deu 3, 3 é diferente de 0. 3 é diferente de 0, ok? Então, 5 é a solução dessa equação, pelo que a gente está vendo, não é exatamente porque substituindo o x por 5, o resultado dessa conta aqui não vai dar 0, vai dar 3, ok? Então aqui eu tenho o seguinte, x ao quadrado menos 6x mais 8, eu vou pegar a mesma equação e eu quero saber se 3 é solução desta equação. Será que o número 3 é solução desta equação? Como é que você vai saber? Será que o número 7 é solução desta equação? Então, fica agora para você dar uma pausa nesse vídeo, tenta pegar teu caderninho, resolve, porque agora
Você que vai descobrir, ok? Então essa foi a nossa primeira aula de hoje, nosso momento. E na próxima aula nós vamos saber como descobrir as soluções sem ficar chutando, porque veja, nesse exemplo aqui que a gente está vendo com essa equação, nós estamos perguntando a ela, a equação, será que o 2 é a solução? Será que o 3 é? E por tentativa nós estamos resolvendo para ver se dá zero, mas tem uma maneira de descobrir sem ficar tentando, que a gente vai aprender nas próximas aulas, ok? Então é isso, gente. Desejo bons estudos para vocês, espero ter ajudado e até as próximas videoaulas. Valeu!